Glória a Deus. Amém. É um privilégio. É um privilégio de estar nesse lugar, sabendo que lá atrás nós começamos. Na realidade, eu sou... Quem que teve uma visão dos frutos aqui? Ela sabe o tema da mensagem? Não? Glória a Deus. Tem a ver com a mensagem da moça. Fala, Deus, que haja o sobrenatural na vida dela. Em nome de Jesus, cada vez mais. Eu quero que você fique de pé um minutinho antes de eu começar a falar. Deus abençoe a todos. Amém? Espero que a palavra que o Senhor liberou nessa manhã possa alcançar o seu coração. Tá? Então, você vai dizer assim: a minha boca, ela procede bênção e não maldição. A minha boca, ela gera um milagre. Amém? Aplauda o Senhor e pode sentar em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! O tema da mensagem é: o justo florescerá. Aleluia! E quando eu fui convidado pelo Daniel, eu, para falar a verdade, já era uma alegria, né? Quando ele me convidou, eu falei: Senhor, está se cumprindo a palavra do Senhor. Eu sabia que essa hora ia chegar, porque o Senhor já tinha falado comigo. Vai se preparando, porque você vai ministrar lá. E quando as coisas acontecem, nunca é no momento que você espera. Sempre é numa situação que você está vivendo, adversa, e você vai passar por algumas coisas na sua vida, e que Deus vai extrair o melhor de você, de dentro para fora. Eu quero que você desarme hoje, você libera o seu coração para ouvir o que Deus tem para falar com você nessa manhã. Amém? Eu vou falar sobre 3 coisas. Não vai dar tempo de ser específico em cada uma, mas eu vou pincelar cada uma. Eu vou falar sobre 3 árvores. Vou falar sobre a palmeira, eu vou falar sobre o cedro e depois eu vou falar sobre a figueira. Então, eu quero falar assim um pouquinho aqui sobre a palmeira. Abra aí sua Bíblia em Salmo 92. 12. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano, e os que estão plantados na casa do Senhor florescerão no átrios do nosso Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre a palmeira. A palmeira, ela significa rainha. A palmeira significa as mulheres da igreja. Posso ouvir um amém aqui? As rainhas, né? A igreja acontece por causa das mulheres também. Vocês são importantes na casa do Senhor. E isso é para vocês aqui, palmeira. Depois eu vou falar sobre o cedro, que o cedro significa os homens. Significa rei. A palmeira, as suas raízes chegam a entrar até 3 a 4 quilômetros debaixo da terra. A palmeira é o símbolo do crente fiel, né? A palmeira se adapta em qualquer lugar. Se colocar essa palmeira de cabeça para baixo e pôr uma pedra em cima, ela vai continuar crescendo. A palmeira ela fica alta, ela dá mais ou menos 20 metros, significa que serve de referência para outras pessoas. Você, mulheres, serve de referência para outras pessoas. Amém? Eu quero que você saia daqui com isso. Você serve de referência para outras pessoas, para outras mulheres. Espero que você entenda isso aqui. Peraí que fugiu aqui. A palmeira plantada, ela predomina sobre as outras.
Se você plantar junto com outras, o que vai acontecer? Ela vai sugar e as outras pessoas vão acabar morrendo. É como o crente, né? Quando você está num ambiente, o que acontece? Você é luz naquele ambiente, né? As trevas, elas têm que sair, elas têm que desaparecer, porque onde você se encontra, onde você está, você é a alegria daquele lugar, né? Você tem a unção, você tem o poder de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Você é um crente que toma conta, que você muda esse ambiente. Você já chegou em algum lugar que de repente estava assim tudo pesado, e de repente você começa a entrar e começa já a orar, já começa a entrar naquela dimensão do Pai, você já começa a falar em línguas, às vezes nem sabe, às vezes eu estou falando com as pessoas, eu estou no mistério, irmão, falando em línguas, né? E aí vai saindo aquele peso, sai um peso do ambiente, sai um peso das pessoas, e aquele lugar vai se tornando luz, porque você está nesse ambiente. Posso ouvir um amém aqui? Sai daqui que você muda o ambiente. Estou começando a esquentar. Glória. Eu quero só fazer um parênteses. Quando o pastor Nelson disse, a gente tomou conta do primeiro grupo familiar, eu e o Nelson, da igreja do Butantã. Então, o meu cedro, depois eu vou falar um pouquinho do cedro, foi o Paulo Oliveira, né? A minha palmeira foi a Leni. Mas um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento, não é verdade? Então ele plantou, eles regaram, mas quem regou muito a minha vida foi o Gubian. Fica de pé aí, Gubian. Dá uma salva de palma para ele. Oh, glória. Ele foi uma pessoa que, ele e a Cláudia, fica de pé, Cláudia, sua esposa. Ela foi a minha palmeira também, e ele foi o meu cedro. E muitas vezes eu fiquei em crise, até para casar, e ele foi o que me ajudou, me orientou, andou comigo, acompanhou. Então um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. O pastor Nelson, cadê ele? Sumiu? Deus já levou, arrebatou, cadê ele? Cadê o pastor? Oh, glória. Eu achei que ele tivesse se arrebatado. E a gente nós tomamos 5 anos, nós tomamos o primeiro culto de familiar, né? Eu e o Nelson, ficamos quase 5 anos com esse culto. Quando você trabalha com uma pessoa, você aprende a amar, você aprende a respeitar, você aprende a orar, você aprende a estar em sintonia, na dependência de Deus, confiando. Ninguém aqui é bom o suficiente, irmãos. A gente sempre tem coisas para melhorar. Posso ouvir amém? Amém? Eu fui melhorando com o tempo. Esse ano eu tomei uma posição, falei assim, eu quero ser mais proativo. Eu quero servir o próximo, eu quero servir minha família. Virei até churrasqueiro da família. Meu sogro não pode mais. Porque eu quero servir, irmãos. Porque a gente tem que fazer a diferença aqui. Lá no céu você não precisa fazer diferença. Lá você vai estar com o Criador. Lá é outro mistério. As coisas inefáveis, ocultas, que a gente não tem certeza como é que é. Mas o seu resultado começa aqui, a sua proatividade, né? Você começa a crescer. Isso é para todos, amém? Vou falar um pouquinho aqui. No deserto do Saara, inóspito, em que não se pode viver, você encontra uma palmeira, e ela tem capacidade natural de viver. Olha que interessante. No deserto é um lugar de crescimento, né? Lugar do deserto, você pode ver que Deus fez maravilhas no deserto, fez milagres, saiu água, teve alimento, tudo no deserto. Deus curou no deserto. Deus faz tudo isso aí. Se você colocar 10 palmeiras no deserto, se você plantar ali, sabe o que vai acontecer de algum tempo? Aquele lugar vai virar um oásis. Quando você voltar lá, a palmeira gera fonte de água. Mulheres, o que você gera? Fonte de águas. E se você voltar lá, vai ter naquele deserto, naquele lugar, entendeu? Um lugar de sobrevivência. Um lugar que se você vai poder fazer a sua plantação, você vai poder morar naquele lugar. Você vai poder edificar a sua casa, as mulheres, né?
que o Senhor diz, né? Que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então você vai poder edificar aqui. Esse ano eu fiz 32 anos de casado. Se eu erro, eu apanho. 32. Porque eu tive um bom conselho, eu tive um cedro ali que me orientou, uma palmeira que me deu uma orientação. A gente às vezes é muito crítico com as coisas. A gente às vezes está num ambiente, eu passei por esse processo, hoje o culto não está bom, o culto não foi espiritual. Sabe, a espiritualidade ela começa com você. Você tem que trazer o ambiente para esse lugar. Aleluia. Ele pode falar de santidade, ele pode cantar de santidade aqui, falar que Deus é santo, mas nós temos que ser santo. Esse lugar aqui, ele precisa ter a presença de Deus, e ela começa na sua vida. Amém? Começa na sua vida. Olha que interessante aqui. Mas com tantos obstáculos, alguém diga que você está proibido de crescer, você continuará crescendo, porque a sua dependência tem que ser de Deus. Posso ouvir um amém aqui? Aleluia. Assim eu tomo posse dessa palavra hoje, irmão. Vamos interagir juntos aqui. Você fala assim: eu recebo isso para a minha vida. Porque a palavra, ela vai cair no teu coração e ela tem que tomar forma. Ela precisa crescer. A sua árvore aqui, ela precisa ser alimentada. Ela precisa ser alimentada, meu irmão, pelo aquilo que Deus está mandando. Jesus diz que Ele é rios de água vivas. Ele vai fluir sobre você, sobre a minha vida. Aleluia. Você foi plantado nessa terra como uma árvore. Nós somos comparados como uma árvore. Existe comparação aqui, fala de árvore como homem, 645 passagem que fala sobre árvore. Você foi plantado nessa terra aqui para dar frutos. Eu quero falar um pouquinho sobre, agora, os homens. O cedro do Líbano significa rei. O cedro rei, Líbano significa branco. Então o cedro do Líbano significa branco. Nós temos que ser branco, homens, nós temos que ser limpos. Aleluia. Despoluir a mente, santificar a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, se desviando do mal. Isso, ninguém aqui vai vigiar cada um dos seus passos. Quem vai dar sempre um toque para você, um alerta, é o Espírito Santo, para que você se santifique cada vez mais. Amém? Quem está comigo aqui? Aleluia. O cedro do Líbano é uma árvore frondosa, majestosa, cujas folhas se mantêm sempre verde. A copa da árvore tem um formato piramidal, e a sua madeira é perfumada, e era utilizado para mumificar. Para isso que servia, né, o cedro. O cedro não depende de chuva, a sua raiz vai direto para o lençol freático e suporta a seca, né? O cedro, ele tem a capacidade de ele andar e caminhar, e mesmo se ele encontrar um obstáculo, ele consegue envolver, a sua raiz envolve aquela pedra, e ela vai nascendo, e ela vai, arrumando uma brecha, e vai, criando raízes. O que eu entendo? Que nós na igreja, a gente precisa criar raízes. Aleluia. Você precisa criar raízes aqui. Mas você fala assim: olha, mas eu estou lá na igreja, já estou tanto tempo, eu não tive uma oportunidade. Sabe por que você não teve oportunidade, meus irmãos? Porque o cedro, ele para ele crescer há 4, 5 anos, para ele crescer 5 centímetros, ele precisa ter 1,5 metro de raízes. Então, você como homem, antes de você começar a crescer, você precisa ter raízes. Aleluia. E depois dos 5 anos, sabe quantos centímetros ela começa a crescer? 20 centímetros. O cedro cresce 20 centímetros por ano. Você sabe quanto ela começa a dar frutos? Vamos ver aqui, ó. Depois de 4 anos começa a crescer 20 centímetros, pode alcançar 40 metros de altura. Somente depois de 40 anos ela vai produzir frutos. Eu fiquei pensando aqui, depois de 40 anos a produzir frutos.
Sabe quem que levou 40 anos para começar a produzir frutos? Foi Moisés. Moisés, ele levou 40 anos para ser formado, trabalhado no mundo do Egito, ali naquelas coisas, aprendendo a ciência, aprendendo um monte de coisa. Só que depois ele foi, quando ele teve aquele ímpeto, aquela fúria, né? Normalmente o homem tem essas coisas, né? Eu vou resolver, é sanguíneo, eu vou resolver tudo do meu jeito. E ele tentou resolver do jeito dele, ele matou aquele homem e ele teve que fugir. E ele fugiu aonde, irmão? Ele foi plantado aonde? No deserto. Ele teve que ir no meio das pedras, a raiz dele teve que estar ali sendo trabalhada por Deus. Até que Deus falou: olha, você tem que voltar, você tem um compromisso comigo, com aquele povo lá. E ele foi lá, 40, levou mais, né? Com 80 ele voltou para resgatar o povo. E levou mais 40 para no deserto, por causa da desobediência. Você sabe por que essa igreja aqui, então, ela poderia estar muito maior do que está? Porque tem muita gente que fica desobediente. E eu me incluo também nisso. Porque eu também fui muito rebelde, dei muito trabalho para a minha palmeira e para o meu cedro. E aí até você chegar a entender, até maturidade, leva um tempo. Aleluia. Eu ensinei os meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, um casal de filhos, desde pequeno, fala: quem não obedece, sofre. Eu tive que sofrer muito porque eu não obedecia. Está dando para entender? O cedro, a árvore, ela pode durar por séculos. A gente não tem noção disso. O significado do cedro significa crescimento do justo, nobreza, beleza e resistência e longevidade. Isso significa, vou fazer aqui uma analogia aqui, ó, eu marquei aqui. O homem natural vai crescendo nesse mundo aos poucos, vai ou não vai? Como a igreja também vai crescendo aos poucos. A igreja também não é pronto, eu vou aqui, eu lembro que um amigo meu chegou e falou assim para mim: ô Velasquez, vamos montar uma igreja? Eu falei, primeiro que ele estava cheio do carcará. Eu falei: Jesus, toma conta. Você acha que eu vou montar uma igreja? Se Deus não está no negócio, você sai fora, irmão. Porque só quem tem igreja sabe quanta responsabilidade. E principalmente os líderes que tomam conta, sabe a responsabilidade que eles têm diante do Pai. E todos nós vamos ser cobrados muito mais do que aqueles que não têm. Ai daquele, diz o Senhor, que vem o escândalo. Então nós vamos ser cobrados pelas nossas atitudes. Aleluia. Você vai ser cobrado pelas suas atitudes, meu irmão. Tudo que você fizer aqui, nessa vida, você vai ser cobrado. Não tem jeito, não. Eu marquei mais uma coisa interessante aqui. Eu queria compartilhar isso com vocês. Você é uma pessoa consistente aqui nesse lugar. Você faz parte do corpo de Cristo. Você será protegido pela igreja e pelo pastor. Amém? Por que você vai ser protegido pela igreja e pelo pastor? O Paulo e a sua esposa Lini cuidaram de mim. E eu sou a primeira árvore que deu fruto nesse ministério. Porque quando eu me converti, eu levava muitas pessoas para reunião, e aí acabou no meu salão, começou a crescer o número de pessoas, e aí depois se juntou com o grupo do Nazário, né? E acabou virando, o pastor Nazário acabou virando o Butantã. Então eu contribuí para esse ministério, eu me sinto parte dessa coluna aqui, amém? Quando o Paulo me abordou lá, perguntou: é a primeira vez que você vem? Aí eu falei: não, eu já vim outras vezes aqui. Eu acho que ele queria fazer o meu cadastro. Ele: está certo, queria já, né,
Fala, a pessoa entrou aqui, ela não tem que sair, ela tem que sair diferente. Ele falou, eu fui lá, eu fui cuidado, porque lá tem palmeira, tem cedro. Eu fui lá e as pessoas me amaram, porque as pessoas hoje elas precisam ser amadas. Essa onda da tecnologia deixou as pessoas frias. As pessoas não olham mais nos olhos, elas não se relacionam mais. Os filhos já não se comunicam mais com os pais, mesmo dentro do mesmo ambiente. Então na igreja, ela não pode ser um lugar comum, onde ela está acostumada a ir, no seu ambiente de família, no seu trabalho. A igreja tem que ser algo espiritual e sobrenatural. Posso ouvir um amém aqui? Fala assim, eu vou mudar o meu jeito hoje. Aleluia. Fala assim, eu vou mudar. Irmão, me interage comigo assim, eu vou mudar. Eu não serei mais o mesmo. Sabe por que eu gosto do Jason? Porque ele é louco que nem eu. Cadê o Jason? Dá um glória aí, varão. Ele não tem medo, ele é ele, irmão. Nós temos que ser nós. Eu não posso me comparar com o Paulo, eu não posso me comparar com o Rubiano, não posso me comparar com o Nazário, nem com o Paulo Friso. Nós somos diferentes. Eu sei o meu lugar, eu sei quem eu sou, aleluia. E dois corpos não pode ser física, não pode culpar o meu ambiente. Então por que eu vou me opor sobre o meu irmão? Ele tem a graça dele e eu tenho a minha, e nós dois juntos vamos fazer a diferença. Meu irmão, e isso serve para as palmeiras também. Você faz a diferença com outra irmã, não é concorrência, aleluia. Você tem que quebrar esse estigma, quebrar isso, sabe, essas coisas, olhar para o lado negativo. Nós temos que olhar para o lado positivo, o lado cheio do Espírito Santo, cheio do poder, cheio da autoridade. Você tem que fazer a diferença. A palavra de você, a palavra que você tem, ela tem poder para mudar o ambiente. Oh glória! Provérbios 3:18, você vai colocar aqui, fala assim: a árvore da vida é para os que seguram o bem, e o bem-aventurados são todos que a retêm. A árvore da vida para os que seguram. Então você é uma árvore que foi plantada de Deus. Você vai segurar aquilo que Deus tem para a sua vida. E você será uma pessoa bem-aventurados os que retêm isso. Aleluia, você vai reter, irmãos. Eu lembro que eu passava a madrugada com o Fábio Friso, o irmão do Paulo, e o irmão do Gubiens, na época o Sávio. A gente passava a madrugada estudando a palavra e orando, irmãos. Em vez de a gente era jovem, em vez de ir para a balada, eu já saí do mundo, irmão. Eu já sei o que tem no mundo. O que tem no mundo? Tem morte, destruição, separação, pecado, fornicação, adultério, tem tudo no mundo. Eu já saí do mundo, eu já estava enjoado de viver no mundo. Eu conheci algo novo, e esse algo novo mudou a minha vida, e gerou em mim o que? Sede, irmão. Eu queria buscar água. E quem é que pode dar água? É Jesus Cristo. Ele pode dar água para você. E nós tínhamos sede, a gente estudava, passava final de semana, a gente pedia lá uma pizza. Muitas vezes o Gubian também participava, né? E ficavam batendo papo, e lá, né? Eu e o Gubian tínhamos um apartamento alugado, que a gente não era nem casado, e lá era o nosso encontro de oração, de reunião. Fala, meu irmão, vamos estudar a palavra, porque sempre Deus vai colocar algo no seu coração para mim, e sempre vai colocar algo no meu coração para você. Porque Deus aqui não tem, você não é especial. Deus fala que não faz acepção de pessoas, aleluia. Você pode ser sim especial, somos nós que aproximamos de Deus. Não é Ele, Deus me esqueceu, não, irmão. Você vai ter que incomodar, você vai ter que buscar, você vai ter que santificar, você vai ter que se preparar. E muitas vezes você vai ter que glorificar Deus no deserto. Quando você não ouve a voz do Senhor, quando você não escuta. Muitas vezes eu chorei sozinho, irmão. Sabe o que é chorar sozinho? Porque você vai passar por isso. Não tem ninguém para chorar. E você fala com o espelho, e você fala com a palavra, você ajoelha, porque você precisa passar, você precisa tomar decisões. Você vai ter decepção, sim. O mundo vai decepcionar, a sua família vai decepcionar. Às vezes o seu casamento vai decepcionar você, mas você precisa tomar uma atitude de querer dar certo. O meu casamento, a gente
sanguíneo, eu e a minha esposa. Ela não deixa barato e eu muito menos. Mas a gente teve que aprender a conviver, irmãos, por amor ao reino. Muitas vezes eu falei, Senhor, eu estou com vontade de matar ela. Falei, não quero nem ministrar. Chegava aqui na igreja, eu vinha na igreja de raiva, irmão, para não bater na mulher, porque a gente... Aí eu chegava aqui e falava para mim, na época eu era nem pastor, eu era diácono, né? Você não quer matar a sua esposa não, né, varão? Glória. E aí chegava assim e falava para mim, irmão, fala. Eu briguei com a minha mulher, você dá para orar por mim? Eu falei, Jesus, que mistério que é esse? E aí, irmão, você vai falar o quê? Não, eu briguei com a minha mulher, não vou orar com você. Falei, Senhor, eu vim aqui para me esconder. Falei, não, irmão, eu vou orar. Eu orava, liberava sobre a vida dele. Aí o Espírito Santo falava para você, você vai lá e pede perdão. Aí eu falei, mas ela está errada, foi ela que falou aquilo, me magoou, me chateou. Falou, você é espiritual, não é? Você veio para a igreja? Então você vai pedir perdão para ela. Você vai ensinar ela como se deve fazer. Meu irmão, foi um treinamento, foi uma luta. Chegava lá e falou, olha, me perdoa, eu acho que nós erramos, vamos fazer o seguinte, vamos colocar Jesus no nosso meio, no nosso coração, na nossa vida, no nosso relacionamento, vamos perdoar, vamos orar. Porque a gente brigava até porque ela apertava o creme no meio, eu queria que apertasse embaixo, irmão, o creme dental. Ela brigava porque eu não guardei o sapato. Entendeu? Então umas briguinhas que não tinha nada a ver. Mas isso é conhecimento. Mas namorar é uma coisa, casamento é outra história. Posso ouvir o amém aqui? Quem está comigo nessa história aqui? Ô glória! Já estou ajudando o Nazário, né? Encontro de casais, ô glória, aleluia. E fala assim, contra a igreja o diabo não reina, ele está debaixo da autoridade de Cristo e da igreja, irmão. Por isso que fala em Mateus 16, 18, 19, fala assim, pois também te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ela não prevalecerão contra ela. Você quer ter vitória na igreja? Você está triste, vem para a igreja. Você está feliz, vem para a igreja. Você está bem de grana, vem para a igreja. Sabe o que eu também aprendi na igreja, irmão? Que a igreja é um lugar de você abençoar as pessoas. Você sabia disso? Porque lá no céu você não vai levar poupança, nem casa, nem nada, viu? Você só precisa de uma para morar, uma cama para dormir. E o Senhor fala, se você tem onde dormir e comer, se considere contente. Lógico que você vai orar, né? Fala, Senhor, aquela pessoa, e vai orar e Deus vai colocar. Tudo que eu ganhei, eu fui uma pessoa bem sucedida, irmão. Tudo que eu ganhei no meu trabalho, eu sempre ajudei pastores, igreja, sempre ajudei os irmãos. E no final, eu falei, Jesus, não tenho, mas uma coisa que eu tenho, que ninguém vai poder roubar, entendeu? São as almas que eu ganhei para o Senhor. Sabe, a minha coroa, ela tem, talvez você não veja, mas ela tem umas pedrinhas aqui, que diante do Pai, entendeu? Você vai ser reconhecido lá. Diante dos homens, eles nem sabem que você é, mas diante de Deus, Ele sabe quem você é. Amém? Se você está com sua esposa aí, diz para ela assim, querida, eu te amo. Vou falar para a minha, ei, eu te amo. Você precisa exercitar isso aí, irmão. Se você não tem, se você ainda não tem a pessoa, tem gente que não quer, gosta de viver sozinho, mas tem pessoas que querem. Você tem que colocar isso diante de Deus. Fala, Senhor, eu preciso de um companheiro, uma companheira, eu preciso de um homem segundo o teu coração, sabe, eu quero uma pessoa juntos para dar frutos para o teu reino. Aleluia. Quem está comigo aqui? Romanos 16, 20 fala assim, e Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, amém. A graça, Romanos 16, 20, irmãos. Então o inimigo aqui, na sua vida, nessa igreja, ele não tem vez. Você sabia disso?
né? A gente tem muito, eu conheço algumas pessoas, eu não gosto da igreja porque ela fala muito do diabo. E você é cheio do Espírito Santo? Porque a pessoa tem medo do diabo, meu irmão. Ele está debaixo dos seus pés. A sua boca libera autoridade sobre ele. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Não está falando que você tem que ser especial, pastor. Está falando que você tem que ser uma pessoa que crê no Senhor. E começa aí, meu irmão. Eu lembro que a primeira vez, né, Paulo, a gente sabe disso, né? Eu lembro quando o Paulo chegou na igreja, né? Aleluia. Ele é um homem que tem autoridade para isso. Depois eu vou contar um caso que aconteceu aí. E eu lembro que eu morria de medo de orar, porque é uma coisa que eu nunca vi. Falar endemoniou, arrepiava até o cabelo do pé, sabe? De medo, porque a gente não sabe. Mas com o tempo você vai aprendendo que você pode fazer as coisas. A palavra, ela vai te garantindo isso. Eu lembro que uma pessoa, eu fui no monte orar, essa pessoa não estava com a mãe dela, ela ficou endemoniada no monte. E aí quando eu ia colocar a mão, o Espírito Santo falou: não põe a mão nisso aí não. Aí eu falei: Jesus, eu queria expulsar. Ele falou: não põe a mão. E eu fiquei naquela luta. A menina endemoniou lá. No dia seguinte a menina estava endemoniada de novo. Aí me chamaram, falou: você pode vir aqui? Eu falei: meu Deus. Eu falei: leva no culto. Chegou no culto, ia fazer o culto. A menina endemoniou no culto. Imaginou todo mundo olhando. E eu falei: vai ficar aí amarrado até terminar o culto, em nome de Jesus. E o demônio ficou amarrado. E todo mundo não prestava atenção na palavra, ficava olhando para trás, com medo do demônio sair, né, e atropelar alguém. E eu falei: não vai atrapalhar meu culto, não, fica aí, chega, vai ficar aí até eu terminar. Terminamos o culto tal, veio a mãe, veio a filha. E a mulher me conhecia na época que eu não era da igreja, ela não vinha autoridade, ela não sabia. Ela teve que ligar para o Paulo Friso. Você lembra dessa história? Ligou para ele e falou assim: olha, ela está endemoniada, eu estou aqui, o que eu faço? Ele falou: quem que está aí? Ele falou: o pastor Velasquez. Ele falou: esse aí tem autoridade. Quando ele falou isso, aí ela ficou me olhando, aí ele falou que você tem autoridade. Eu falei: então sai, em nome de Jesus. O demônio saiu. Sabe por quê? Porque a mãe dela estava segurando o demônio, porque ela não acreditava que um homem poderia expulsar um demônio. Irmão, nós somos homens, você é matéria, você vai no banheiro, você come, você dorme, qualquer um de nós, viu Palmeiras, viu Cedro? Nós somos homens, não somos Deus não, meu irmão. A gente dá risada, a gente se alegra, a gente chora, a gente entristece, é normal. Mas você precisa trazer um ambiente espiritual. E quem traz o ambiente espiritual é só pessoas. Está dando para entender? É pessoas que traz aqui, irmão. A liderança hoje está com muitas o pastor Paulo passou por mim, não me cumprimentou. Ele está preocupado com o som, com a organização. Meu irmão, e você tem que estar intercedendo. Depois você dá um abraço nele, a hora que terminar. Vai lá, fica na fila, abraça. Fala: meu irmão, estou com saudade de você, vim e dou um abraço. O diabo, ele quer arrumar alguma coisa para colocar sugestão na tua cabeça. Ele quer fazer ninho na sua árvore. Posso ouvir um amém aqui? Ele é um derrotado. Você é a única que pode impedir esse ninho do diabo. Somos nós. Quem está comigo aqui? Eu quero falar da terceira parte. Eu tenho tempo ainda? Tenho, glória. A terceira parte é a figueira. Eu falei sobre a palmeira da mulher, falei sobre o cedro do homem, que é o homem rei, Líbano branco, e a figueira. Eu fiquei pensando, eu falei: Senhor, essa mensagem aqui, quando eu fui convidado, o Senhor, eu falei: Senhor, qual é a mensagem que eu tenho para aquele lugar? Porque a gente não sabe, irmão, a gente tem que buscar de quem? Quem tem a fonte, quem sabe o futuro, quem sabe o que a igreja precisa? É Deus, é o Senhor, amém? A não ser que eu venha visitar e me dê uma oportunidade, eu não preparei nada, e o Espírito Santo fala: abre a boca que eu vou te encher. Aí é diferente, mas nós temos que fazer a nossa parte. Desde que ele me convidou para ministrar aqui, eu fiquei meditando nessa palavra quase um mês, irmãos. Falei: Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para aquele povo? É isso que o Senhor quer?
Senhor, que o teu nome seja glorificado, que eu seja só um instrumento de Deus. Aqui ninguém é nada, nós não somos nada perante o Senhor, nós somos instrumento do Senhor. Quem pensa que é alguma coisa, meu irmão, quem é o homem para contender com Deus e pedir satisfação? Não somos nada. Nós temos que ser agradecidos por aquilo que Deus nos deu. Amém? Você poderia ter ceifado, você poderia nem estar aqui com a Covid. Quantas pessoas que eu conheci que foram embora? Você deve ter alguém conhecido, alguém da família, mas Deus te deu essa oportunidade. Sabe para que Deus deu essa oportunidade? Para você alavancar. Fala assim: eu tomo posse dessa palavra. Amém? Sabe como você vai curar dessas coisas? Quando você trabalha para o Senhor. Eu entendi isso desde o começo. Fala assim: como você vai ser liberto da opressão, da depressão, da angústia, do medo, da ansiedade? É quando você trabalha para o Senhor. Você vai pedir aqui para a liderança, fala: não, eu limpo nem que se for o banheiro. Eu fui o primeiro que limpou o banheiro do Butantã, amém? Eu limpava o banheiro, irmão. Eu subia no telhado, era magrinho. Eu cuidava do estacionamento, que nem faz aí o... Agora ele foi promovido, né? Como é o nome dele? O Diácono Mor? O Luizão. Ele ficava no estacionamento, irmão, cuidando do carro de vocês. Está dando para entender? A gente acha que não tem valor diante de Deus? Tem sim. Para que nós temos que prestar conta? É diante de Deus. Ele vai olhar o seu coração, a sua atitude, Ele vai colocar à sua disposição o seu serviço. Você vai cuidar de alguém, você vai tomar conta de alguém, não importa, sabe? Fala: não, mesmo que você saiba menos, fala assim: eu estou orando por você. Alguém que está do teu lado fala: eu tenho um compromisso de te amar e te orar, ponto. Fala para ela aí: não sei quem que vocês são. Fala aí, olha para ela aí, vocês estão juntinhos, o casal também, meu irmão. Eu tenho um compromisso com a minha esposa todo dia, de colocar ela na cama e abençoar a vida dela. Eu coloco ela para dormir, porque ela dá um pouco antes, eu durmo depois. Esse é o compromisso que você precisa ter, irmão. Porque a gente quer assim, falar: eu quero. Mas o que você fez? Você deu? O que o Senhor diz? Jesus diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém? O casalzinho aí. Estou de olho em vocês, hein? Quem está comigo aqui? Eu quero falar com a figueira. Fala assim: fiquei pensando na figueira. Essa terceira árvore, ela representa o Espírito Santo. Você tem raiz, você tem palmeira, você tem liderança, mas você precisa da liberação do Espírito Santo. Você precisa. E aí a característica da figueira: a figueira cresce de 6 a 10 metros. É menor que as outras, né? Uma cresce 20, outra cresce 40, mas o Espírito Santo é aquele que está ali, né? Quando você dá liberdade, ele manifesta, ele é sensível disso, ele testifica, ele faz lembrar. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está ali, sujeito à sua vontade. Pastor, mas irmão. Jesus disse assim: é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo seja derramado em toda a terra. Então ele é sensível. Você vai querer mais. Tem gente que quais são os batismos que a gente tem? Tem o batismo das águas, e nós precisamos ter o batismo do Espírito Santo. Se você não tem, busca. Eu não quero nem envergonhar você, pedir para você levantar a mão, se você não for batizada pelo Espírito Santo. É uma coisa que você tem que desejar. Fala assim: eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. E quando você for batizado, a sua mente muda. Você sai do natural e entra no sobrenatural. E às vezes pergunta assim: pastor, como é que é andar em Espírito? Meu irmão, com Deus você não explica, você vive. Todo lugar que você está, você tem que estar sempre conectado, porque você nunca sabe a hora que Deus vai te usar. E Ele quer te usar. Por que Deus não acaba com tudo, não mata tudo e começa tudo? Porque Ele não quer isso, irmão. Ele quer que você seja instrumento da vontade dEle, que você seja mais fiel do que Satanás. Satanás foi feito em glória, ele foi feito como querubim, arcanjo, anjo, não sei qual que é, né? O serafim, que era o mais próximo de Deus.
mas ele se rebelou. Sabe qual que é a vitória contra o diabo? Ele falou: fazer um povo que nunca me viu e nunca me conheceu ser mais fiel do que você, que foi feito em glória. E quando você manifesta o poder de Deus e você bota Satanás debaixo dos pés da igreja, Deus bate palma, fala: oh, esse aí entendeu o meu mistério. Está dando para entender? Ficou claro? Aleluia. A figueira normalmente é uma árvore, embora algumas espécies não cresçam muito, permanece como arbustos, e tem algumas que serão trepadeiras também, e há outras rasteiras. As folhas são um formato de coração. Olha que interessante. E o benefício dessa árvore, ela previne, o fruto dela previne o envelhecimento precoce, assim como o Espírito Santo. Você já viu uma pessoa jovem, cheia do Espírito Santo, uma pessoa até normal, fala assim: nossa, essa pessoa, e às vezes ela fala a idade dela, fala: como que pode, né? A pessoa já tem essa idade, e ela parece que tem vigor, porque esse é o fruto que você come, irmão, fruto do Espírito Santo. Ele te renova, ele faz você ir além, ele faz você uma pessoa feliz. Sabe, você pode falar assim que o teu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí entra o Espírito Santo, coloca aquele gozo, você está tão feliz, apesar de toda a diversidade, problema de trabalho, de funcionário, de dinheiro, mas você tem um gozo, e aí você começa a falar com o Pai, você sente aquela paz que o mundo não pode te dar. Tem gente que tem tanto dinheiro, se mata. Lá do pé do meu trabalho, fez 1 ano agora, a mulher se jogou lá do 16º andar, mulher cheia de dinheiro. Dá para ver assim do meu trabalho o prédio da mulher, um prédio de luxo. A mulher se jogou, porque o marido dela falou que ia separar dela, e ela ficou em crise, e ela não aceitou e se jogou. Se ela tivesse vindo para a igreja, tivesse encontrado uma palmeira, um cedro, talvez ela tivesse reconquistado o marido. Está dando para entender? Quem está comigo aqui? A figueira é frequentemente associado à prosperidade, frutificação e bênção. Você frutifica, você é bênção. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Aleluia, você é associado com isso, meu irmão. Frutificação e bênção e prosperidade. Tudo que você colocar as suas mãos será um próspero, diz o Senhor. Tudo vai acontecer. Tem coisas que não acontecem na sua vida porque Deus está forjando você, tratando você. E o que você tem que ficar fazendo? Você tem que ficar o quê? Glorificando a Deus. Você vai chorar, mas você vai glorificar a Deus. Fala: Senhor, eu não estou entendendo esse mistério, mas eu estou passando por esse deserto. Eu sei que na hora H vai ter um milagre. Eu sei que o Senhor não vai me desamparar, porque eu creio na Tua palavra, meu irmão. E aí você vai dando glória, você vai andando por fé, em vitória em vitória. Quem está comigo aqui? Oh, glória. Também como o conceito de sabedoria e proteção e a conexão com o divino, a figueira. Você tem uma conexão com o divino. Você vê que as coisas aqui, elas são, a gente faz uma analogia, né? A Bíblia com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com a nossa vida natural, com a nossa vida espiritual. E Deus vai acrescentando. Você vai ter abundância e fartura, representa a bênção de Deus. Mateus, coloca aí para mim, Mateus 24, 32. Fala assim: aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. E Marcos capítulo 11, versículo 12 e 14, coloca aí, esse que eu queria que você colocasse, muda aí para mim. Marcos 11, 12 e 14. Como a nossa árvore, como cristão, a nossa árvore não pode ter só aparência, irmãos. Por que vai acontecer aí? Achou aí? Deixa eu buscar aqui. Marcos capítulo 11, 12. E no dia seguinte, quando saíram a Betânia, teve fome.
E vendo de longe a figueira que tinha folhas, foi ver nela se acharia alguma coisa. E chegando ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Não era. E Jesus falando disse: figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. No 20 fala assim: e ele passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro lembrando disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E eu fiquei pensando nessa passagem, irmão. Jesus, ele foi lá naquela figueira, ela estava toda verdinha, mas ela não tinha frutos. Ele amaldiçoou aquela figueira. Olha, coloca aí para mim, Mateus 21, 18 a 20. E pela manhã, voltando para a cidade, teve fome, e visitando uma figueira perto do caminho, ela fala a mesma coisa, mas de uma maneira diferente, e disse: não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. A figueira secou imediatamente. E o discípulo vendo, que maravilharam, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Porque teve uma ordem, a palavra foi dita, aleluia. A sua palavra, ela é liberada, e quando a sua boca, ela procede bênção ou maldição. Você tem poder, meu irmão, de secar uma pessoa, de matar uma pessoa. Eu lembro acho que foi do profeta Eliseu, quando começaram a caçoar dele, que ele era careca. Ele deu uma ordem para os rapazes, né? Ele não gostou daquilo, e na mesma hora saiu lá os animais e matou os dois, porque ele deu uma ordem. A sua palavra tem poder no mundo espiritual, e você dá uma ordem, o inimigo pega aquilo que nem ele vai lá cumprir, porque você liberou sobre a vida das pessoas. Quem está comigo aqui? Mateus 21, 18. A figueira que só tem folha foi amaldiçoada por Jesus. Como cristão, temos que saber: a nossa palavra tem poder. Primeiro, autoridade, testificação, resultado, e ela também procede em nós fé, oração. Você terá uma vida de intimidade, você terá uma comunhão com Jesus e o Espírito Santo. Os seus frutos são as almas que você ganha. Está comigo aqui? Que tipo de árvore você quer ser? Você quer ser uma árvore que não frutifica? Nós queremos uma árvore que dê frutos, não é verdade? E não é para as pessoas verem o seu fruto, não é para você mostrar para a liderança que você tem fruto, não. É para a sua vida mesmo espiritual, para que você tenha uma intimidade, você tenha uma vida com o Senhor. Isso tem que fazer a sua vida produtiva. Você não pode ser estéril, irmãos. O inimigo, ele quer roubar a sua espiritualidade, ele quer roubar a sua graça. O fruto da desobediência, meu irmão, é o pecado. Aconteceu lá no Éden, quando falou que ela não poderia comer o fruto, e ela desobedeceu, porque ela ia ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. A desobediência desagrada a Deus. A nossa sorte, irmão, que nós temos um intercessor. Você sabia? Aqui a igreja tem intercessor, não tem? Quem são os intercessores daqui da igreja? Levanta a mão aí, irmão, pode levantar alto. 1, 2, 3. Só 3? É muito pouco, hein? 4, 5, começou a produzir aí. E pela fé, quem quer ser intercessor da igreja? Opa, levanta aí 1, 2, 3, 4, aí já começou a melhorar. Você sabe que a intercessão
ela pode abortar um corte, ela pode abortar uma morte espiritual. Você sabia disso? Vamos ver aqui na palavra, vai testificar para você aqui, em Lucas capítulo 13. Fala assim, 6-9. E dizia uma parábola da figueira estéril. E dizia uma parábola um certo homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando. E disse o vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E culpa a terra inutilmente? E respondeu, ele disse: Senhor, deixa que este ano, até que eu escave e esterque, deixa que eu cuido, Senhor. Sabe o que está fazendo aqui? Os intercessores. Quando às vezes o irmão fala: ih, esse aí não tem mais jeito. Aí vem o outro e falou: não, deixa eu cuidar dele, deixa mais um ano aqui, ó. Eu vou cuidar, eu vou adubar, eu vou colocar água, entendeu? Não vamos cortar essa árvore não, porque eu tenho certeza. Ele está olhando pelos olhos. O intercessor vai olhar com os olhos da fé e vai orar para que ele dê fruto. Quem está comigo aqui? Aleluia. Você vai orar por uma coisa que está infrutífera. Por isso que o intercessor aqui, meu irmão, intercessor é isso. A intercessão do crente tem poder. Você pode ter um dia ruim, uma semana ruim, um mês ruim, um ano ruim, e isso não pode significar que eu tenho uma vida ruim. Esse é o momento, é um tempo. Se você for colocar na somatória, quantas coisas boas já te aconteceu, e está acontecendo, e vai acontecer. Teve algumas coisas ruins. Para mim não é assim, irmãos. Essas coisas não me abatem, né? Eu sou bom de dar o meu melhor. Mesmo não sabendo, mesmo não conhecendo, eu falo: olha, eu vou buscar o melhor. Quando você tem uma responsabilidade de estar aqui, é um privilégio para poucos. Posso ouvir um amém? Porque eu sei que eles não trazem pessoas de que preguem em outros lugares que não tem um procedimento, uma história. Eu consigo entender e ver, e sou grato por isso, que eu sou privilegiado de estar aqui na casa do Senhor, fazendo aquilo que eu gosto, irmão. É de preparar um sermão, de ler uma palavra, entendeu? De orar por um, abençoar o outro. Então eu posso me considerar um privilegiado. Talvez, eu já estive lá sentado, e eu lembro que a primeira vez que eu fui ministrar numa reunião de oração, eu não conseguia ler a Bíblia, porque ela começava a embaralhar, eu não conseguia enxergar, eu não conseguia ver, eu ficava gago, eu suava, irmão, que nem uma bica, eu não conseguia, porque é o medo do desconhecido. E eu lembro que eu sentava, eu ia nas igrejas, eu gostava de ouvir a palavra. Eu sempre fui uma pessoa que guardei, memorizei, e eu falava assim: meu, esses caras são tudo fera, são bons, né? E eu falei: meu Deus, acho que eu nunca vou chegar lá. Eu sou um peixe pequeno desse aquário. Mas o tempo ele vai te dando, ele vai te condensando, ele vai te deixando forte, ele vai te deixando corajoso, ele vai te dando cancha, ele vai te dando autoridade, né? O Senhor vai te ajudando nesse processo. Quem está comigo aqui? E o Senhor quer te ajudar nesse processo. Aos meus 60 anos, irmãos, eu já errei muito. Já dei trabalho para a minha palmeira, para o meu cedro. Muitas vezes a gente erra por palavra, por ações. Eu machuquei pessoas, entendeu? Falei coisa que eu não deveria falar na hora errada. E eu tive que retratar com todas as pessoas no meu ministério. E eu tive que ir lá, eu falo: olha, meu irmão, tivemos um problema no passado, eu quero te pedir perdão. Quem está certo, está errado, não interessa. Interessa que o diabo sai envergonhado, e nós somos irmãos, nós vamos ter comunhão no céu, irmão. Se você não perdoa o seu irmão, que vê, meu irmão, que você anda. Tem crente que guarda rancor, raiva. Não, irmão, você não precisa andar, mas não precisa carregar nada e nem amaldiçoar. Ora pelos seus inimigos. O que Jesus fala? Que nós temos que orar pelos nossos
Inimigos. Quem está entendendo a mensagem aqui? Oh, glória. Deus está falando com você? Eu quero que a gente marca tanta coisa que Deus vai dando, depois a gente fica... Eu fiquei pensando de uma pessoa que dá certo e uma pessoa que não dá certo. As pessoas que deram certo de 100%, sabe quantos por cento é de 100%? 15%. A pessoa que chegou lá é 15%. Errou, caiu, levantou, tentou, foi. 15% de possibilidade de 100% de dar certo. Talvez você esteja nesse fracasso, 85%. Talvez você não seja o vencedor, mas você saiba que eles também tiveram que lutar para conseguir o seu espaço. E eu sei que você vai conseguir isso. Você vai dizer assim para você mesmo: eu não vou desistir. Eu vou continuar. Você vai vencer no deserto, irmão. Como palmeira, como mulher, né? A sua raiz vai 3 a 4 quilômetros buscando água. O cedro, você vai vencer porque você vai estar plantado na presença de Deus. E a sua raiz, ela vai crescer no meio da dificuldade. Pedra significa mundo, dificuldade, problemas. E a gente passa por isso. A vida não é fácil. São para os corajosos, para os valentes que tomaram a decisão. Se você, nesse 100% que você tem de vida, você abandonar, entendeu? Você não vai chegar lá. E Deus quer que você chegue. Sabe por quê? Porque Ele está com você. Ele te sustenta. Você está debaixo das mãos dEle. Ele vai te guiar. Ele vai resolver todos os seus problemas. Uma hora vai acontecer. Porque você vai crer, você vai depender. O Apocalipse 2,7 fala assim, coloca aí para mim, meu querido: o vencedor terá direito da árvore da vida, e que está no meio do paraíso de Deus. Você tem direito, irmãos. O vencer terá direito à árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 22,14 fala: bem-aventurado aqueles que se lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Oh, aleluia! Você vai entrar, irmão, sabe por quê? Porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Romanos 8:28 fala assim: sabemos que todas as coisas juntamente, ela contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. O que as coisas elas fazem? Elas contribuem. Por quem? Ela vai ser contribuída por Deus, para aqueles que amam a Deus, para que eles são chamados pelo seu decreto. Meu irmão, você pode se considerar uma pessoa privilegiada, porque você conheceu a Cristo. Talvez você não esteja dando fruto, talvez alguém esteja intercedendo por você, está esperando mais um ano. Mas eu tenho certeza que você dará frutos. A partir de hoje, você vai dar frutos. Vai mudar esse ambiente. Sabe o que eu estava orando e jejuando por esse lugar? Falei: Senhor, muda o ambiente desse lugar. Não porque eu sou especial, não é isso, irmão. Porque alguém está intercedendo por esse lugar. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que vai mudar o ambiente nesse lugar. Eu tenho um amigo, que quando as pessoas falavam mal de alguém, ele falava assim: irmão, isso eu não entendo, isso é mistério. É a melhor coisa que está falando. Você concordar, você aceitar. Você não sabe o que está acontecendo. Porque o inimigo coloca aquela curiosidade para a gente poder falar mal, ou a gente enxergar a pessoa com os olhos maus. Que é isso que ele faz. Você já fica armado em relação àquela pessoa. Está dando para entender? Você precisa desarmar disso, irmão.
Se começar a falar mal de fulano, ó, aquela... Irmão, isso é mistério, vamos orar porque eu não entendo isso aí não. Tem que falar. Sabe por quê? Senão você vai compactuar com aquilo que Deus desaprova. Ele não aprova isso não. Que haja mexerico, que haja contenda, que haja confusão na igreja. Aqui tem pessoas espirituais, Figueira. Pode levantar sua mão, irmão. Pode levantar e falar assim: sou eu. Eu sou espiritual. Eu vou mudar o ambiente em nome de Jesus. Aleluia. Tudo acontece com você para levar uma vida de maturidade. Jesus te ama. Você tem como consolador o Espírito Santo. Você tem a igreja. Você tem os amigos mais chegados do que irmão. Está na igreja, irmão. Você tem vários irmãos, mas tem aquele que é chegado, aquele que é amigo, aquele que se abre o coração, aquele que você fala, aquele que te escuta, que não vai te censurar, que vai entender o processo que você está passando e não vai levar para ninguém. Fala: não, irmão, eu estou com você nessa briga, eu vou te ajudar, você vai vencer. Aleluia. Eu lembro que eu passei um momento de crise, eu chorava, irmão, eu queria largar tudo. Eu procurei um pastor, falei: pastor, eu estou passando por isso. Ele falou: eu vou ajudar você, você é um homem de Deus. E a gente orava, ele vinha orar por mim toda semana. E eu passei aquele momento difícil, irmão, momento de crise, momento de perder as forças, de você não querer mais, sabe? Todo mundo passa por esse momento e você precisa ter um amigo que você pode contar, que você pode chorar, que ele pode orar e ele não vai te julgar, ele vai saber que você é um homem de Deus, que Deus te usa. Eu não estou falando nada que eu ouvi falar, estou falando de mim, irmão, do meu processo. E eu sei que tem pessoas que passam por esse processo. Eu tinha um amigo que estava com depressão. Ele falou: cara... E eu tive um dia que eu levantei assim, falei: Senhor, não tenho vontade de fazer nada. E aí eu entendi por que eu estava passando aquele processo. Sabe para quê? Para ajudar o irmão. Teve um irmão que falou assim: cara, eu estou com crise de ansiedade. E aí eu até ri, porque eu falei: eu nem sei o que é isso, eu não entendi, brinquei com ele. Ele falou: cara, é sério, eu estou... E aí um dia eu estava indo, eu fui levar a minha filha para fazer um estágio. E eu gritei: mas para o carro. Ela parou o carro: entra no posto. Então, eu tive uma crise de ansiedade, eu desci do carro, coisa que eu nunca tive. Entrei, peguei uma água e tomei, comecei a orar, falei: Senhor, o que é isso? E eu fui entender o que o irmão estava passando, irmão. E aí eu falei para ele: irmão, eu entendi o que você está passando, cara. Falei: nós vamos orar e Deus vai dar vitória. Eu acho que tive 2 vezes esse tipo de sensação, uma sensação horrível, cara. Então tem coisas que você vai acontecer com você, sabe para quê? Para ajudar outras pessoas. Você tem a palavra como teu auxílio, irmão. Medita na palavra de dia e de noite. Eu quero aqui, eu já estou finalizando, para a gente orar. Quando Natanael, amigo de Felipe achou Natanael, e aí ele falou: você vai vir conhecer uma pessoa que pensa diferente, uma pessoa que não é igual. Felipe falou para Natanael, e aí ele falou: olha, e ele é lá de Nazaré. Você sabe que Natanael desdenhou, né? Natanael falou: o quê? Tem alguma coisa boa de Nazaré? Felipe falou assim: vem ver, Natanael. E quando chegou perto do mestre Jesus conhece a sua intimidade, sabe aquilo que você está passando, sabe que muitas vezes dói, Porque às vezes você fala e parece que ninguém está te ouvindo. E Natanael estava debaixo da figueira. E aí, falando com o pai nas suas crises emocionais, as suas ansiedades, a depressão, não sei, falta de dinheiro, falta de projeto, que ele era um construtor, mas ele estava lá, falando com Deus, no solitário, no oculto, sozinho. E quando Felipe apresentou o mestre, Jesus falou assim:
eu te conheço, Natanael. E Natanael disse assim: de onde você me conhece? Ele falou: eu te vi debaixo da figueira. Ele falou: Rabi, mestre, Salvador. Ele falou: porque eu te vi debaixo da figueira. Ele reconheceu, Natanael, quem era ele. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar. Ele sabe a sua luta, Ele sabe a sua dor, Ele sabe a sua dificuldade. E muitas vezes você está debaixo da figueira. A figueira representa o espiritual, a dimensão do teu coração ao coração do Pai. E Ele vai dizer para você: eu te vi debaixo da figueira. Você vai reconhecer: mestre, eu preciso da tua ajuda. Natanael estava querendo isso, irmão. Ele estava querendo algo palpável, algo que pudesse responder às suas crises. Porque muitas vezes você vai ter a palmeira, você vai ter aqui, tem várias mulheres, você vai ter a liderança, tem aqui a irmã Leni, você tem o pastor Paulo, que é o cedro, amém? Você tem aqui outro cedro aqui, que está há muitos anos, desde a época do tio Cássio, quando ele saiu, está aqui como cedro também. A Carmin, outra palmeira, e outras que estão aqui, irmãos, que eu não sei nem o nome. Outros cedros que estão seguindo exemplo. Mas a gente precisa do espiritual. Posso ouvir um amém aqui? Você é o Natanael que está ali, e ele te viu debaixo da figueira. Aleluia. Eu quero que você feche os teus olhos. Então vamos orar. E eu quero, nessa luta, nessa dor, enquanto eles vão ministrar aqui, eu quero que você saia do teu lugar, irmão. Se você quiser tirar as cadeiras aí, não sei como é que funciona, vem para frente e fala: Senhor, eu estou debaixo da figueira, estou falando e o Senhor não está me ouvindo, não está me respondendo. Mas hoje, eu sei que eu tenho meus intercessores, que não deixaram que a minha árvore fosse cortada. Mas hoje eu estou aqui, e eu quero que haja uma liberação. Hoje eu vou romper na minha vida. Senhor, não importa que cargo que eu tenho aqui, Senhor, mas eu vou lá. Eu lembro que quando eu me converti, todos os apelos eu ia, irmão. Eu lembro que a Patrícia: você vai num apelo de novo? Eu falei assim: sou esse pecador. Eu tenho tanto pecado, irmão, que eu preciso estar na graça do Senhor. Eu preciso estar na igreja do Senhor. Eu preciso estar na frente do Senhor. E hoje é o dia de você romper. Fala: Senhor, eu quero mais. Se você já é liderança, você já é espiritual, você fala: Senhor, eu quero mais intimidade. Se você não tem, eu quero buscar. Se você não é batizado no Espírito Santo, hoje é o dia de você buscar. Começa agora, entendeu? Eu quero entrar nesse processo. Quero que você venha, saia do teu lugar, vem aqui, dá um passo de fé, irmão. Vem para cá, fala assim: hoje, Senhor, eu vou romper. Eu vou sair do natural e vou entrar no sobrenatural. Quando eles vão louvando, eu quero, em nome de Jesus, papai, que haja um sobrenatural de Deus sobre cada vida. E cada um, Senhor, que vier aqui vai ter a porção dobrada do Teu Espírito Santo. O Senhor vai testificar, vai curar, vai libertar, vai renovar, vai operar e vai manifestar a Tua glória, Senhor. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai mudar a sua sentença, o Senhor vai mudar a sua história. Senhor, Ele será daqueles 15% que vencerá, Jesus, porque eles creu na Tua palavra, Ele ouviu a Tua voz, Ele se entregou na Tua casa. Ele está ramificado, Senhor, pela palmeira, pelo cedro, está debaixo da cobertura, Senhor, da figueira, do Teu Espírito Santo, que
que essa casa será uma casa onde terá frutos que permaneça e prevaleça para o teu reino. Cobre esse lugar com o teu sangue, dê sabedoria para a liderança, dê amor, Senhor, que possa derramar, que possa constranger esse ambiente de glória. Pai, nós ligamos na terra, ligamos nesse lugar para ser ligado diretamente ao teu trono. Libera uma unção sobrenatural nesse lugar, nesse ambiente, na vida das pessoas, nas suas famílias, no seu trabalho, nos seus amigos. Que eles sejam proativos, que eles possam ter resultado, que eles possam ser abençoados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu libero sobre cada vida a tua presença, o teu Espírito Santo, Pai, manifestando a tua glória e o teu poder sobre esse lugar, sobre essa casa, em nome de Jesus. Derrama a tua glória, derrama a tua presença, Espírito Santo de Deus. Eu te louvo e te exalto, Senhor, e te agradeço, Senhor, pelo culto, agradeço pela oportunidade, agradeço pela liderança, pelo convite, Senhor. E eu abençoo do menor ao maior, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a igreja diz amém, amém.